quero dizer para vocês que hoje a Federação Espírita Brasileira tem publicado alguns materiais que são muito importantes para todos nós que abraçamos essa tarefa da assistência social. Então, eu queria só reiterar a divulgação de vocês buscarem para conhecer, para quem ainda não viu, né, o Manual de Apoio do SAPS, Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Este manual, ele está já há um tempo circulando, já está na sua 3ª edição, para que vocês possam ler e compreender como é que a gente pode estar organizando o trabalho de assistência social em nossas casas espíritas. Tá, gente? Material muito útil. E ele, inclusive, atualmente está sendo já revisto para ser agregado a ele um tipo de cartilha, alguma coisa que possa facilitar mais ainda a sua compreensão. E este material está sendo pautado naquele da metodologia da E7, que eu falei para vocês ainda agora. Um outro material interessante que a gente precisa ler é a orientação ao centro espírita. Não é só quem está na gestão de diretoria que precisa ler. Nós, frequentadores, precisamos acompanhar, principalmente se abraçamos o trabalho dentro da casa, seja ele do DIGE, seja ele da mediunidade, da educação, dos estudos, da assistência social. A gente precisa ver qual é a orientação que está sendo dada para os trabalhos na casa. E o outro é só leitura complementar. Esse material está muito interessante. Ele foi editado pela União das Sociedades Espíritas de São Paulo, USE. Diálogo com dirigentes e trabalhadores espíritas. Mas é muito gostoso porque são 2 sessões de perguntas e respostas feitas ao Divaldo. E ele responde de uma forma muito prática, né? Parece assim que a gente está se vendo na situação, né? Justamente para como agirmos com os nossos trabalhos no Centro Espírita. Tá? Então, está dado o recado. Eu espero que vocês se sintam motivados a ampliar, para quem não conhecia, o leque de leitura de vocês. Bom, fechado esse parêntese, o momento agora é para que vocês tomem a palavra, literalmente, né, e conversem conosco. Então, eu vou dar logo essa oportunidade, eu vou passar já o microfone. E depois, mais tarde, só eu quero fazer um esclarecimento que tem a ver com a fala do Daniel e com a fala da Marcela, para que a gente possa ajustar a nossa compreensão sobre os trabalhos com a população em situação de rua, para que não fiquem compreensões equivocadas, tá? E muito, assim, mal explicadas, né? Uma vez que eu tenho aqui pessoas que nem sempre têm a proximidade com a discussão dessa política específica para a população, tá bom? Mas, para não perder tempo, eu vou logo deixar aberto o microfone. Como eu faço o trabalho de atendimento aos moradores de rua, então eu convivo com eles, assim, situações muito difíceis, todo sábado à tarde e toda terça-feira à tarde também. E tem situações assim que a gente fica muito angustiado e não consegue resolver. E eu queria passar para a Camila. É Camila, né? Desculpe, Marcela. Então, eu sei que tu está representando o município aqui e eles falam muito do Centro Pop, eles falam tudo que eles convivem lá fora, né, com quem eles se relacionam. E eu sei que tudo tem que passar pelo Centro Pop, o encaminhamento, né? E chega final de semana, sábado principalmente, a gente fica de mãos atadas, né? Então, eu já vivenciei, porque a maioria deles são dependentes químicos. Então, já vivenciei eles assim, eu preciso ser internado, hoje é o meu dia, eu não quero mais, eu quero sair dessa vida. E eu fico de mãos atadas. Né? Converso, mas o que eu faço? Para quem eu encaminho? Né? Como é que o município vê essa questão para nós? Porque a Casa Espírita, na verdade, ela está, não sei, ela está fazendo papel, na minha opinião, bem leiga, né? Fazendo o papel do Estado ali, porque ela está dando um apoio. Na verdade, nem eu o papel do Estado, porque não é. Não é porque... Mas eu, como pessoa, naquele momento, eu queria resolver e eu não sei para onde encaminhar. Naquele momento, eu não tenho para onde encaminhar. Para quem ligar, para quem pedir apoio, porque não é o papel da Casa Espírita, né?
exatamente, não é o papel. Às vezes a gente se confunde porque envolve a emoção, né? Então tem essa situação e eu anotei aqui. Então, como fica o encaminhamento deles num final de semana, numa situação dessa? Tem também a questão da lavação de roupa, mas tu já disse que lá tem durante o dia, né? Eu não sabia, então já posso orientá-los. E a questão da emergência também, muitas vezes eles chegam com febre, com dor, e a quem encaminhar. E é isso. São as minhas angústias e muito mais, mas foi a que me ocorre agora, Marcela. Assim, muitas dessas angústias são nossas também, na verdade, né? Porque o encaminhamento para o tratamento, apesar de a gente ter conseguido uma facilidade maior, com mais vagas na comunidade terapêutica específicas para nós, a gente ainda tem que passar pela burocracia do CAPS, né, pela forma de funcionamento deles e pela forma de funcionamento da comunidade terapêutica. Hoje a comunidade terapêutica aceita de segunda a quinta, porque na sexta-feira para eles é mais complicado, porque tem o final de semana, se tiver qualquer emergência, eles não têm suporte, né, não tem posto de saúde, não tem nada. Então a gente não pode encaminhar todos os dias. E o CAPS tem uma demanda diária já de atendimento, de acolhimento e de entrevista com o psiquiatra, porque todos os que vão para a comunidade terapêutica têm que passar pelo psiquiatra para ver se tem condições de ir, que eles pedem que a gente encaminhe no máximo 3 pessoas por dia, para ir no máximo 2 por dia para a comunidade terapêutica. Então a gente tem que cada dia lidar com isso. Hoje eu só posso encaminhar 2 e vem 4. Então os 2 que chegarem por último, olha, você vai ter que esperar, né, amanhã, ou se amanhã, por um acaso, o nosso carro é o da abordagem social. Se a abordagem tem que fazer alguma atividade em outro lugar, ainda não vai dar para ser amanhã, vai ter que ser no outro dia. É tudo uma questão da gente estar sempre negociando com eles. O que a gente faz para poder lidar, né, ainda mais com algumas pessoas, tem que ser realmente naquele dia, né, porque ele passou muito tempo dizendo, não, eu não preciso, eu não quero, eu não preciso, eu não quero. Mas tem um dia que a ficha cai, que a situação de vida dele está muito complicada e que essa é a solução. E aí, se não for naquele dia, ele vai voltar para aquele ritmo de uso de drogas novamente e não vai mais aceitar que precisa nunca, né? Então, a gente tem uma lista de comunidades terapêuticas que fazem trabalho assistencial, então, que tem vagas gratuitas. Aí a gente tem os telefones dessas comunidades e aí, às vezes, a gente dá os telefones para eles fazerem um contato, né, justamente para que eles possam perguntar como é que funciona, porque algumas são religiosas, e aí se tem a obrigatoriedade de participar das atividades ou não. E outras vezes, quando a necessidade dele está muito grande, ele está com dificuldade de expressar aquilo que ele quer, a gente mesmo faz a ligação, tem uma pessoa aqui, ela está na situação, faz muito tempo que a gente incentiva ele a procurar tratamento e agora ele está aceitando, mas a gente não tem outro lugar para encaminhar. E se vocês quiserem, eu posso passar para vocês essas relações, até para vocês passarem para eles, né? Incentivarem eles a correr atrás do seu próprio tratamento também, né? Isso para nós tem sido uma boa saída para não ter que seguir, né, o passo a passo, não dá hoje, tem que ser amanhã, e aí chega lá no CAPS amanhã, sei lá, o médico faltou, e aí não dá para ser encaminhado para a comunidade terapêutica, né? A gente tem que lidar com as emergências assim, vão criando algumas alternativas, né? Numa situação dessa emergencial de final de semana, uma vez que a gente tenha em mãos a relação das comunidades terapêuticas, a gente já faria o contato direto com elas? Porque várias pessoas já passaram por várias comunidades terapêuticas, né? E aí a gente conversa com eles, como é que é, porque a gente tem o telefone, mas nunca conheceu, não tem o convênio, não tem as exigências que o município faz para que essa comunidade receba o dinheiro do município, né? Então, essas que não recebem dinheiro do município, a gente não sabe se elas são realmente boas ou se não são. Então, a gente conversa com os usuários para saber como é que é, se não explora o trabalho, porque tem algumas que fazem eles trabalhar 8, 10 horas por dia. E isso é trabalho escravo, na verdade, né? Então, a gente faz essa investigação porque a gente já teve, né, historicamente, problemas com várias comunidades terapêuticas que fazem isso. Então, essas que a gente tem um retorno, não, lá é legal, eles dão suporte, tem grupos.
a gente fica sempre com os contatos delas para poder facilitar nesses momentos, né? Ou também tem o caso, essa comunidade terapêutica no norte da ilha, se a pessoa desiste do tratamento, ela tem que esperar 9 meses para poder retornar. Então, são 9 meses que a pessoa, se desiste e recai, não vai poder fazer nenhum outro tipo de tratamento. Então essas outras comunidades terapêuticas são uma alternativa. Você realmente quer fazer um tratamento numa comunidade terapêutica? Então, tem essas possibilidades. Quer fazer o contato, né? A gente tem a possibilidade de ter o telefone lá e eles poderem ligar, né? Algumas das comunidades pedem cesta básica. Tu sabe de alguma coisa com relação a isso? Para ele entrar, eles têm que contribuir com uma cesta básica? Eu sei que tem comunidade que pede um valor inicial para poder entrar. E aí essas a gente acaba nem orientando eles a ligar, porque sabe que eles não vão ter esse valor para dar. Então, mas tem comunidades que pedem cesta básica, pedem um salário mínimo. Tem uma em Biguaçu que é dessas que cobram, né, que dizem que não tem como se sustentar se não tiver, que é só R$200, né, é só esse valor inicial para poder entrar, para poder pagar material de higiene, né, mas cada uma funciona de uma forma e a gente não tem muito controle, né. Então, assim, eu sou Rosane, meu nome é Rosane e eu sou aqui da casa, frequento essa casa, né? Manuel Francisco da Luz. Então, é uma iniciativa muito boa essa, que foi oferecida hoje para a gente. E, assim, eu me sinto na obrigação de falar algumas coisas, porque nós aqui frequentamos um grupo de estudo, né? Já desde 2010, 2009. E foi através desse grupo de estudo que nós sentimos a necessidade de trabalharmos com morador de rua. Pelo rigor do inverno que nós estávamos passando, um dos primeiros invernos, assim, onde a gente percebeu que estava bem rigoroso, e por uma sugestão de uma colega do grupo, nós começamos a fazer um trabalho com morador de rua. Evidentemente foi um trabalho empírico, porque essa preparação nós não temos ainda, né? E aí, durante todo um ano, nós fizemos atendimento, principalmente na região de São José. Nós aprendemos muito, muito mesmo, muito. Nós temos o registro de toda a nossa saída, porque desde o primeiro dia que nós saímos para fazer esse trabalho com morador de rua, nós começamos a registrar nossas atividades. Nós temos um acervo, assim, praticamente nosso, né? De nome, de localidade, de situação, enfim, a gente procurava registrar tudo que a gente podia perceber. Era um trabalho de voluntários, com roupas doadas, alimentação doada, lanche doado. Aqui tem algumas pessoas que estão aqui no grupo que participam assiduamente do trabalho, quando ele acontece. Outras participam esporadicamente e algumas participam na questão da confecção, da fazer a comida, mas não vão na madrugada, né? Nosso trabalho é de madrugada. E aí, eu me inscrevi para falar porque é muito difícil a tarefa sem que seja institucionalizado pela Casa Espírita, né? Nós ainda não institucionalizamos esse trabalho pela Casa Espírita. Há uma intenção muito grande de institucionalizar. Houve algumas reuniões já da direção, deram alguns passos, fizeram alguns debates, mas por motivos, né, que foi discutido e por argumentos que talvez sejam bastante relevantes e tenham que ser ponderados, nós ainda não conseguimos fazer pela casa, né? Essa é a nossa dificuldade. Eu acho que o grande desafio do nosso grupo agora é fazer com que esse trabalho seja institucionalizado pela Casa Manuel Francisco da Luz. Pela experiência, a gente não tem assim o curso da assistência social, do psicólogo, nada disso. A gente está fazendo, como a gente falou, muito empírico.
mas pela experiência, o que é que a nossa experiência já pode dizer e já pode colocar no debate? Que o número de mulheres não é pouco, é muito grande o número de mulheres que frequentam a rua. Que as mulheres têm uma situação específica de saúde, porque elas podem ficar gestantes, né? Elas menstruam todo mês, elas necessitam mais desse trabalho de higienização, não é que o homem não precise, mas pela questão da feminilidade, da próprio organismo feminino, a necessidade da mulher parece que ela é mais específica, né? E é muito ruim, realmente, a gente ver e presenciar mulheres pedindo uma calcinha para trocar, um absorvente, isso é muito dolorido, né? E a gente tem que trabalhar muito até com a emoção na hora do atendimento. Por outro lado, o número de idosos também é muito grande, o número de mulheres velhas, o número de homens velhos e de adolescentes, né? E os motivos que a gente já tem, alguns, porque eles estão na rua, fora todos esses que vocês falaram aí, eu acrescentaria alguns, mas um é justamente porque a desestruturação familiar, né? Ou a mãe morreu e a nova companheira do pai não aceita ele dentro de casa e manda ele para a rua, e ele vai para a rua. Ou é ao contrário, né? No caso, o novo companheiro, e aí vai conforme as famílias. O caso de droga é muito grande, mas eu acho que, além desse trabalho, a gente precisa de uma rede, sim, de acompanhamento clínico e oferecido pelo Estado. Eu acho que tem que ter política pública, sim, né? Porque o centro espírita, ele vai prestar uma espécie de atendimento até muito maior do que a gente possa divulgar, porque nós não estamos vendo o que a espiritualidade está fazendo, né? O trabalho que a espiritualidade faz de atendimento é mas para lá desse trabalho, precisa do trabalho de atendimento clínico, né? Enfim. E não é também raro pessoas que estão na rua em estado terminal de AIDS, né? A gente já teve situações assim. E de madrugada é muito difícil encaminhar, muito difícil mesmo. E eu sei também que é muito difícil uma rede 24 horas. Então, eu estou aqui com a Andréia, com a Tatá, a Jacira já participou, a Dani já participou, a Solange na doação, vários companheiros estão aqui, já estão por dentro, assim, o Jean teve que se retirar, mas eu sinto que a dificuldade é justamente essa, institucionalizar esse trabalho pela casa. É uma necessidade muito grande. E eu penso assim, eu até me lembrei quando o Daniel estava falando ali, que eu achei a fala dele bastante boa também, junto com a de vocês, mas eu me lembrei daquela música do Gonzaguinha, né? A gente não pode perder a fé nem a esperança. Fé na vida e fé no homem. E fé no que virá. Mas vamos lá fazer o que será. Porque a gente tem que fazer o que será. Porque ninguém vai fazer pela gente. Então vamos lá fazer o que será. Então eu acho que a gente precisa confiar em Deus, na espiritualidade, mas a confiança sem a ação não basta. A gente precisa meter a mão na massa. Quase todo dia que nós abrimos as portas, tem morador de rua que chega aqui. E um dos desafios nossos é encaminhar, esclarecer uma das propostas. Nós não podemos atender aquela necessidade que ele está trazendo, mas encaminhar para onde? Pelo menos saber quando e para onde. Tem algum material, tem site onde nós possamos nos informar sobre essa rede em Florianópolis, em São José, principalmente, que é a da nossa região. Mas como nós fazemos parte da União Regional, que abrange também Palhoça, Santo Amaro, aí se nós pudéssemos ter mais informações, se vocês têm contato, não sei se tem, entre as prefeituras, pessoas que possam nos indicar para facilitar o acesso, para buscarmos essas informações, porque daí, como representantes na região da Federação Espírita Catarinense, nós gostaríamos também de disponibilizar isso para as casas espíritas desses municípios da nossa região, porque está sendo uma procura grande. Então, nós termos a informação certa, porque já são irmãos, como já foi falado, sofridos em várias situações, para eles irem no local adequado. Sim. O e-mail é centropopfloripa@gmail.com e os telefones é 9957-2147, da abordagem social, né, do plantão, e o do Centro Pop é 3223-0824. Para vocês que fazem um atendimento direto, sempre que precisarem de algum suporte
né, vocês trabalham no final de semana, trabalham à noite, que não vão poder fazer por telefone, manda um e-mail, olha, atendi fulano de tal, em tal lugar, e ele não está bem, ou ele está precisando de alguma coisa. Porque o nosso serviço de abordagem social serve para isso também, para ir até lá, ver qual é a necessidade. No caso das mulheres, a gente tem muitas, principalmente na região central, que no final é onde a gente acaba alcançando mais as pessoas, que a mulher está menstruada, ela aceita ir até o centro pop para tomar um banho, né? Ela não gosta de frequentar, porque às vezes não gosta mesmo dos outros usuários que estão frequentando, porque a gente tem um problema entre o continente, né, a região continental e a região da ilha, porque aqui se concentram mais usuários de álcool e lá mais os usuários de crack. A gente tem várias situações em que de usuários aqui do continente só vão para lá com abordagem, e se tiver que esperar muito, eles vão embora, porque eles não querem ficar por ali. Né? Então, nessas situações pontuais, pode vir aqui buscar a pessoa para ela ir lá tomar um banho. A gente tem absorvente, a gente tem calcinha, justamente porque são situações das mulheres que são bem específicas, que elas não vão conseguir em nenhum lugar. Como o Daniel falou, não existe nem banheiro público em Florianópolis. Né? Então, que a gente pode ir se ajudando, na verdade, né? Porque nenhum de nós vai conseguir abarcar tudo. Pelo menos não por enquanto. Né? Vamos tentar que, ao longo do tempo, a gente consiga, principalmente pelo Estado, né, auxiliar mais. E até uma informação que vocês duas chegaram a comentar com relação à questão de saúde. A nossa principal parceria, quando tem alguém que precisa de um cuidado de saúde, e aí no final de semana vai funcionar também, é a UPA, a UPA Sul. Né? A UPA Norte é mais longe, mas a UPA Sul também é, né? Para vocês que trabalham aqui no centro, não é muito próximo. Então, é que a UPA não tem transporte para vir buscar. E o SAMU é uma insistência constante, né? A gente todo mundo tem dificuldade com o SAMU hoje, né? Não dá nem para dizer que é um preconceito com o público que a gente atende, porque eu acho que se fosse um familiar nosso, a gente ia ter a mesma dificuldade. Mas é isso. E a mesma coisa, se tiver algum problema no sábado que não conseguiu encaminhar, manda um e-mail para a gente, que na segunda-feira a gente tenta resolver, né? No sábado mesmo, a abordagem funciona até às 7h. Então, se tiver alguém passando mal lá no centro espírita que precise de algum encaminhamento, vocês podem ligar para a abordagem, que hoje a gente tem carro. Né? Até agora, o meio do ano, a gente não tinha no sábado um motorista, mas agora a gente tem. Então, dá para levar até a UPA para ter um atendimento. Rosana, sobre o trabalho desenvolvido pela Associação Fé e Caridade. Como que era no início? Como é que se desenvolveu? Por que vocês optaram por esse modelo atual? O que levou às mudanças? Acho que desde 2009 eu conheci a Maria Alice Batista, né? Que hoje é diretora de assistência social da Associação Espírita Fé e Caridade. E naquela circunstância, nos conhecemos até numa palestra que fomos ouvir do Edivaldo Oliveira, um assistente social que trabalha na Capemisa Social no Rio de Janeiro, aquele que deu o primeiro módulo do curso na FEC. Então, ele foi dar uma palestra na CERT. E eu, assim, tanto eu quanto meu marido vimos o anúncio e fomos assistir. Ela também. Acabou que o Edivaldo já conheceu meu marido de outras épocas, porque pela questão profissional, né? E aí nós já encontramos ali, acabamos conhecendo o resto das pessoas e a Maria Alice. Naquela circunstância, a Maria Alice colocou que estava chegando do Rio de Janeiro de novo para Florianópolis, ela tinha morado aqui e saído várias vezes. E no Rio de Janeiro, precisamente em Niterói, ela tinha tido uma experiência com a população em situação de rua muito grande, assim, de atender mais de 300 pessoas. E quando ela chegou de volta para Floripa, que ela retomou a frequência na Associação Espírita, que era a casa que ela se identificava, estava mudando de gestão e ela estava muito preocupada com o trabalho de assistência social, que estava muito desmotivado, né, na casa. E ela observou uma certa preocupação da casa com relação à presença de pedintes, de mendigos na frente da casa. E ela sentiu assim que estava um tanto desconfortável, né? E como ela já tinha a prática anterior de trabalhar com essas pessoas, ela sempre intencionou um trabalho de colocar para dentro e não de afastá-los, né?
Naquela circunstância, sabendo da nossa orientação profissional, ela pediu para que a gente ajudasse a montar um programa de assistência social da casa, né? E aí ela informou o que eles já tinham, que estava meio desarticulado, e que eles gostariam de retomar, e que também gostariam de incluir o trabalho com esse tipo de população. E aí sentamos junto, começamos a conversar, vários encontros. E nessa circunstância, a primeira coisa que eu perguntei para casa é se eles queriam desenvolver um trabalho de assistência social realmente vinculada com conhecimento da Política Nacional de Assistência Social, ou se eles queriam desenvolver um trabalho meramente assistencialista. Por quê? Tem diferença? Tem. Aí fomos, então, sentar, reunir várias vezes, mostrar o que é um, o que é outro, né? As dificuldades de um trabalho assistencialista, só reiterar a condição da pessoa de pedinte, de dependente da doação material, e não de desenvolver a sua autonomia, o seu progresso espiritual, material, né? E o trabalho de assistência social é um trabalho de você poder estar contribuindo para o fortalecimento dessa autonomia, dessa sua independência política, do fortalecimento da rede pública de serviços, né? Potencializando esse serviço e tomando a consciência de que o trabalho da Casa Espírita é um trabalho complementar à política de assistência social e não substitutivo. Tá? Então, é isso que vocês querem? É. Tá. Então, o segundo passo. Então, vocês vão conhecer o que é o trabalho com a população de rua. Na época, então, não existia Centro Pop. O que existia era uma abordagem de rua dentro da Secretaria de Assistência Social, funcionando num prédio lá na Mauro Ramos, cuja responsável ainda era assistente social Irma. Então, eu levei a diretoria da casa lá com a Irma, apresentei, olha, este aqui, vamos conversar, vamos mostrar o que é um, o que é outro. Eles querem entrar na rede de serviços, mas, para isso, a gente tomou como primeira atitude em conhecer quem são vocês, o que vocês fazem, como fazem, né? E aí a Irma expôs todos os prós e os contras do trabalho. Naquela época, inclusive, não existia o decreto Lei 7053, que institui a política nacional, hoje existente para a população. Bom, feito isso, a gente elaborou um programinha de trabalhos para eles, para assistência. Então, organizamos esse trabalho. Os pontos fortes deles eram com essas mulheres gestantes, que eu já apresentei anteriormente, e eu começar o trabalho com a população em situação de rua. E eles têm outros trabalhos, que já é antigo deles, só que eles não vinculam a diretoria de assistência. Eles vinculam a diretoria de divulgação doutrinária, que é o Evangelho nos Morros, a visita ao CEPOM e a visita às casas penitenciárias. Só que, o que aconteceu? Então, eu não quis mexer com a estrutura. Tá, então é assim que está organizado, é assim que vocês pretendem continuar, então vamos, tudo bem. Então, vamos começar por um outro viés. Importante que vocês saibam que isso que vocês colocaram na diretoria de doutrinária também perpassa a assistência social. Porque vocês vão lidar com situações de vulnerabilidade, de conflito, de violência, de fragilidade emocional, de dificuldades econômicas que rebatem na questão social. Aí fui mostrar para eles o que é ir visitar uma família no morro, o que é visitar alguém que está encarcerado numa penitenciária, o que é visitar alguém que está numa cama de um CEPOM. Quais são os reflexos disso no âmbito familiar? E por que isso tem relação com a assistência social? E, inclusive, com o âmbito dos trabalhos mediúnicos, né? De trabalho de como é que a gente diz? Não é contenção, é irradiação, né? De irradiação por nome dessas pessoas, por essas famílias que são visitadas, que são atendidas. Que mesmo nós indo lá e não elas vindo aqui, o nosso trabalho funciona também. Né? Então, essas pessoas que estão nos grupos de educação mediúnica, de ESD, de exercício mediúnico, precisam estar sabendo do que está acontecendo isso, para se envolver. Desde o atendimento fraterno, desde a recepção, tudo isso está envolto à assistência social. Então, nós precisamos mostrar lá que a assistência social não estaria localizada no Departamento de Serviço Assistencial, DSA. A assistência social ela estaria percorrendo
todos os setores da casa. Vocês concordam com isso? Eu perguntei. Concordamos. Então, desde aí, todo mundo lá sabe a discussão de assistência social e sabe a implicação que tem em todos os setores nesta casa. Bom, no trabalho específico de população em situação de rua, a gente também não estava preparado para começar o trabalho. Mas a gente abraçou que seria um público a ser atendido. Vamos começar como? Né? Bom, já que eles ainda não tinham o hábito de conhecer a casa, de vir à nossa casa, como fazem lá com a Regina, né, ela já é anterior a nós, bom, a gente vai ter que provocar isso de alguma maneira. Então, a nossa ideia inicial foi criar um kit de lanches, que na época era um sanduíche e um suco, nas épocas quentes, ou um chocolate, um café nas épocas frias, porque a gente tinha poucos recursos e poucos trabalhadores também, e saía às ruas e tentava ir visitar aqueles pontos que a gente sabia que tinham agrupamentos deles. Então, a gente identificava até o grupo do PROCON, o grupo do supermercado Xande, o grupo do DRT, da Praça 15, Praça das Nações. Era por onde a gente passava. E a gente começava com esse negócio do lanche. Quando eles aceitavam, a gente se aproximava, conversava. Não chegava dizendo, sou espírita do centro espírita, vim fazer... Não, se lá pelas tantas eles perguntam, vocês são de alguma casa religiosa? A gente dizia, mas por que eles perguntavam? E o nosso propósito principal era orientá-los, fazer um trabalho de orientação social, no sentido de que eles pudessem perceber que, se eles têm dificuldades, que, se eles quiserem, que essas dificuldades, necessidades, podem ser atendidas de alguma maneira. Que maneira? Às vezes, alguns nem conheciam. Às vezes, alguns conheciam, mas optaram por não acessar. Né? Mas, de qualquer maneira, nós tínhamos, da casa, que estar informados de qual é esta rede. Quem é ela, onde está, como funciona, o que faz. E se articular a ela. Né? Então, nós tomamos isso por um pilar do nosso trabalho. Por quê? Como nós não somos substituidores da ação do Estado, nós nem sempre vamos resolver a situação. E teremos que ter a consciência de que são situações muito complexas, que não dá para resolver da noite para o dia. Eu tenho conversado, a Jussara é uma das trabalhadoras que eu tomo como exemplo, como outros que têm conversado comigo, que ela faz um trabalho com muito amor, mas quando acaba o trabalho a gente vai conversar, ai, Rosana, eu estou assim, agoniada, porque eu queria resolver a situação deste senhor aqui, Rosana, o que eu faço? Aí eu tento acalmá-la, minha amiga, vamos compreender a situação. Nós não estudamos no ESD, nos grupos de estudo, a compreensão do outro? Nós não estudamos o Evangelho, as leis morais? Como é que a gente... Então, vamos compreender a situação do sistema também. Como é que funciona? Então, eu tenho trabalhado muito com os trabalhadores essa questão da compreensão, da paciência, da necessidade da informação, do conhecimento e da articulação. Quantas vezes eu tenho dito para a Jussara, tem esse senhor, ele está pedindo tratamento. Então, o que você vai fazer? Na segunda-feira, né, quando ela não consegue, no dia do plantão da abordagem, você vai ligar, procurar a equipe técnica lá e vai falar, olha, neste sábado apareceu um senhor assado, cozido, assim, assim, assim. Ele apresentou essa demanda, tarará, tarará. Vocês já atenderam ele? Aí ela vai dizer lá, que eu já fiz isso. Não sei nem se foi com a Marcela ou com a Graziela, mas eu já fiz. Vocês já atenderam fulano? Tá? Olha, ele está querendo... Ele demonstrou para mim que ele está querendo muito uma casa terapêutica. Ele está querendo muito fazer um tratamento. O que você tem sobre ele? Ela me contou. Sabe o que ela me contou? Rosana, este senhor, realmente eu já tenho no meu sistema aqui. Já passou por nós. Ele pediu tratamento, ele foi fazer o tratamento. Só que ele não deu conta do recado, não ficou o período, saiu. Não ficou o tempo todo. E agora, ele também já nos procurou. Só que eu disse para ele que ele sabe que pelo regimento interno institucional agora vai ter um tempo para ele retornar. E aí ele entrou na lista de espera. Então, não tem mais o que fazer. Por hora, não. Então, o que acontece? Eu vou lá com ele, mas aí o que vocês estão fazendo? Nós estamos tentando mantê-lo junto da gente todos os dias. Ela me disse isso. Olha, Rosana, a gente tem tentado conquistá-lo para ele estar sempre vindo com a gente, tomar o café, o almoço,
fazer a refeição, a higiene dele, para ele estar aqui no nosso círculo, para a gente estar todo dia conversando, para até que chegue o momento dele voltar, ele não perder a vontade. Porque também, se a gente perder ele de vista, a gente não tem mais como influenciar. Mas se a gente conseguir mantê-lo nessa frequência aqui com a gente, pelo menos a gente está acompanhando. Como já aconteceu. Nós temos meninos que tanto estão lá com a gente no sábado, quanto com elas, de tanta frequência no Centro Pop. Hoje o menino já está no outro estágio. Está lá na casa de acolhimento, já está participando de um curso do Pronatec, já voltou para estudar no SEJA. Porque a gente está ali monitorando e às vezes eles se permitem. Quando eles não se permitem, não tem o que fazer, gente. Porque a gente esquece uma coisa primordial. A coisa só vai para frente quando eles querem. A gente até pode dar a oportunidade. Como sempre o Daniel fala, nós precisamos de oportunidade. Precisam dar a oportunidade, a gente dá a oportunidade. Mas você que vai decidir o que você vai fazer com aquela oportunidade. Você tem o livre-arbítrio para isso, não é isso que a gente aprende no Centro Espírita? Eles têm o livre-arbítrio para decidir. Eu queria aproveitar o teu exemplo que tu falou, dessa pessoa, por exemplo, que quer sair e na segunda-feira a gente vai fazer o encaminhamento para o trabalho do POP, certo? Ele já passou, por exemplo, pelo encaminhamento e vai ter que esperar porque não deu certo, não se adequou ao programa programa da comunidade terapêutica. Ele está na lista de espera. Mas se nós utilizarmos essa rede de telefones que eles têm por fora e que não faz parte do município, nós poderíamos, então, estar apresentando outra opção para ele, que não necessariamente esse da fila de espera que está cadastrado no sistema do município. Certo? Ou seja, essa lista que a Marcela tem, ela é prioritária nesse sentido, porque ainda que o POP não possa dar conta do recado, a lista vai nos servir como outras opções para encaminhamento dessa mesma pessoa nessa situação, que é comum. Correto? É isso, né, Marcelo? Eu só queria fazer esse gancho para aproveitar a tua fala e aproveitar o exemplo. Obrigado. As discussões com relação ao trabalho das casas terapêuticas é algo já um pouco antigo e muito preocupante, né? Porque não existe uma homogeneidade de serviços. A gente sabe que existe toda uma exigência do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, em termos do seu regimento interno de funcionamento, de infraestrutura. Mas, dependendo da cabeça dos seus gestores, ela deverá ter um tipo de funcionalidade, não é isso, Marcelo? Então, talvez a gente só precise ter o cuidado, Marco, de ouvir qual é a recomendação que o Centro Pop tem sobre... Não, porque veja o que ela disse. Tem uma lista de casas terapêuticas, algumas são conveniadas, outras não. Não é isso? Mas mesmo essas que não são, a gente, nós, como organização, sociedade civil, teremos a liberdade de optar. Porém, se a gente tiver a precaução de conhecer um pouquinho da história dessas casas, eu acho que é conveniente. Né? Se eles tiverem, Rosana, olha, isso é bom, isso não é, né? Há elogios, há depreciações, há cuidado, não sei o quê. Aí vai, né, a nossa responsabilidade de, mesmo assim, optar por levar aquela pessoa. Né? Mas Sim, Sim, claro. Eu acho que isso que ela falou hoje para mim é uma novidade, Marco Aurélio. Eu estou tendo a oportunidade de participar do Comitê Municipal de Acompanhamento e Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua, enquanto FEC, e isso é uma coisa que ainda não tinha sido colocada, e eu achei bem legal, para a gente da sociedade civil. Eu achei bem interessante, mas como é uma coisa à parte, também merece o nosso cuidado, né? Só essa ressalva que eu faço. Só continuando, então o trabalho começou a gente indo à rua ao encontro deles. Com a abertura do albergue da maçonaria que eu falei ainda agora, essa população passou a não ter muita opção de alimentação no sábado. Então, a nossa demanda de receber dentro aumentou assim, vertiginosamente da noite para o dia. Então, era 20, era 30, era 40, 50, agora já tem mais, às vezes, 70, 75 pessoas frequentando a nossa casa nas tardes de sábado.
Viu, Solange? E aí, com isso, a gente ficou também... Não, a gente não quer só fazer um trabalho de só servir alimento. A gente quer fazer um trabalho diferenciado. Como nós que eu digo, já eu e o Helder, já tínhamos o conhecimento dessa metodologia do E7, já tínhamos vivenciado ela em Centro Espírita em Belém do Pará, com crianças e adolescentes. Isso é importante colocar, que essa metodologia ela pode ser utilizada com diferentes públicos e diferentes tipos de atividades. E a origem dela foi vinculada a trabalhos com criança e adolescente. Então, nós entendemos que seria muito interessante se nós conseguíssemos conquistar a casa de que nós pudéssemos aproximar essa metodologia dos trabalhos que estão acontecendo. Né? Então, é nesse sentido que eu digo para você, que conforme o trabalho foi se ampliando em função do aumento da demanda, né, pensar, uma coisa é você servir 50 sanduíches lá fora, outra coisa é você, de repente, ter que servir os 150 sanduíches e mais as 70 refeições dentro de casa. Porque nós não deixamos de servir o lanche lá fora, a gente continuou. Tem um grupo que sai e o grupo que fica. Então, tudo isso vai mudando. Aí, outra coisa, no relacionamento com eles aos sábados, a gente observa algumas... Olha, tem gente que está demonstrando para nós que tem alguns dons. Gosta de escrever, gosta de cantar, gosta de... Sei lá, fazer... Por que a gente não cria espaço para isso? Teve um menino lá que adorava mexer com argila. Por que não trazer o barro aqui para ele manusear o barro e fazer o que ele quer? Começaram a surgir obras de arte lá. Né? Ou também vimos que alguns chegam ali caindo de sono. Montamos um espaçozinho com os tapetinhos que eles tomam como lanche e deitam ali, nem que seja aquele pouquinho de hora, e tiram o cochilo deles. Outros não. Pedem, escuta, vocês... Eu já ouvi falar que existe um filme espírita aí, do Nosso Lar. A gente não pode ver isso aqui, não? Aí a gente foi atrás do filme Nosso Lar, passamos. Olha, vocês falam tanto de Chico Xavier, quem é Chico? A gente queria saber, não tem um filme dele? Eu vi que passou no cinema, mas eu nunca pude ir no cinema. Vamos botar o filme. Entendeu? E assim, vocês vão vendo como a coisa vai tomando corpo? Eis que um dia me chega essa moça aqui, que eu disse no EASESC, e ela já disse que tinha tido essa experiência lá com a Regina, no Amor e Unidade. Ela disse, olha, eu posso ir lá conhecer o trabalho? Eu gostaria de fazer isso, eu gosto de fazer leitura, não sei o quê. Não sei. Ótimo, vamos lá, vai conhecer o trabalho. Ora, uniu a fome com a vontade de comer. Ela gosta desse negócio de oficina de leitura, de desenho. E a Alice, que eu falei, ela é da área de linguística. Gente, ela pinta e borda nessa área. Uniu-se as duas, está aí o que deu. Uma sala maravilhosa. Viu como foi construindo? Pela convivência, criatividade, pelo trabalho. Foi assim que ele está se instituindo. Entendeu? Então, é possível. Agora, só para finalizar, para deixar os outros falarem, eu preciso fazer um esclarecimento que eu estava comentando no café com a Marcela. A Marcela veio e falou do Centro Pop, certo? E falou das dificuldades e tudo mais, né? O quanto que eles já progrediram, mas ainda não está o ideal. O Daniel veio e falou, né, com toda a propriedade, assim, já sentiu na pele as dificuldades de estar na rua, a dificuldade realmente das políticas públicas não ser o ideal que a gente deseja. Se já não é para nós que temos a possibilidade de ter uma casa, uma saúde atendida, um acesso à escola, né? Imagine eles que estão contingencialmente, é bom dizer isso, nesta situação. Né? Então, o que eu queria fazer, a ressalva, é o seguinte. Este decreto, gente, 7053, que já estou falando várias vezes, que é para vocês se sentirem animados e buscar lá no Google, hein? Procurar ler isto aí. Este decreto, ele é um decreto, ele não é lei. Primeiro ponto. Está. Tem que ligar ali o SAPS. Não sei, acho que ele está citado, né? Muito bem. Este decreto, no seu 2º artigo do decreto, ele diz que
ele poderá ser executado desde que as unidades federativas, ou seja, os estados, desde que se eles aderirem ao decreto, eles implantam, estadual e municipalmente. Significa dizer que não é uma exigência federal que todo mundo tem que fazer. Não. O que eu quero ficar claro para vocês é isso. Ficar à mercê de uma adesão. Primeiro ponto que eu quero destacar. Segundo ponto. Ao aderir, ela fica submetida à política de governo e não de Estado. Governo significa gestão de quem está, ora, exercendo. Portanto, dependendo da agenda, vocês sabem que toda gestão se pauta numa agenda política, de prioridades, né? Já na época das eleições, quando eles divulgam, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, minhas áreas prioritárias são estas e estas, né? Então, quando eles assumem, com suas exceções, mas eles procuram realizar aquilo que eles se propuseram, não é isto? Então, população em situação de rua estará ou não na agenda. Compreenderam esta dificuldade? É uma coisa. Uma terceira coisa que eu quero colocar é, no decreto, ele prevê que esta política seja executada de forma intersetorial. Vocês vão ver lá, a relação de secretarias. Saúde, educação, cultura e lazer, esporte, assistência, direitos humanos. Aqui nós nem temos ainda no nosso estado o Centro de Direitos Humanos, que algumas capitais já têm, em defesa da população em situação de rua e catadores. Nós ainda não temos. Então, são coisas, 3 coisas que vocês precisam estar alerta. O que eu estou falando? Que tem uma quarta coisa, que em função de nós, aqui enquanto Santa Catarina, termos aderido muito recentemente ao decreto, significa dizer que nós, então, estamos atrasados em relação a algumas outras capitais. Enquanto tem capital como São Paulo, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, que já estão discutindo a política habitacional para eles, por isso que ele falou aqui, o Daniel, porque ele já está participando dessas discussões para se inteirar do assunto, nós aqui, a nossa condição de Estado de Santa Catarina, ainda estamos discutindo a necessidade de instituir abrigos, casas de acolhimento, organizar melhor as casas terapêuticas, que para nós isso ainda é uma fragilidade básica. E quanto para outros, isso já é ultrapassado. Entendem isto? Então, para vocês terem bem clareza, por que este Estado ainda enfrenta algumas dificuldades com relação à articulação entre as secretarias. Então, o que eu quero dizer? Que tanto a Secretaria de Assistência, nível do serviço de assistência à população de situação de rua, já avançou bastante, mas não chegou no seu ideal, quanto o movimento de população em situação de rua ainda está em processo de legitimação, vamos dizer assim, né? Porque, a meu ver, e aí já é uma opinião particular, tá? As próprias bases dos movimentos, vocês mesmos colocaram. Existe muita gente de rua aqui em São José, em Palhoça, Biguaçu, né? Em Florianópolis. Mas o que a gente observa? São pouquíssimos que estão se colocando como líderes, que estão sendo porta-vozes das suas dificuldades. Eles ainda estão exercitando esse papel político do movimento. Enquanto em algumas capitais isso já está super legitimado, não é que ele não esteja, eles estão. Nós temos aqui, tínhamos o coordenador estadual, que era o Celso, mas infelizmente ele recaiu, voltou para as ruas. Temos aí o coordenador municipal, o Daniel, que está fazendo às vezes os 2 papéis, andando para cima e para baixo, participando de tudo que é evento da sua categoria de movimento,
né? Olha que ganho legal ele ter assento no Conselho Estadual. Isso é muito legal, muito fantástico. Antes, as conferências que existiam de assistência social, você não tinha a voz da população em situação de rua, não tinha. Né? Há pouco tempo, alguns anos atrás, nós tivemos aquela conferência que a discussão principal foi do usuário da assistência social. Nesse conjunto do usuário não tinha população em situação de rua lá. Para falar por eles, não tinha. Não tinha nada, entendeu? Então, não, me corrija, não é que não tinha nada. Tinha, mas com uma infraestrutura mais precária. Então, o que eu estou trabalhando no meu discurso é que a gente tenha muito cuidado com o que a gente fala. Que a gente fale com propriedade, conhecendo, procurando compreender como é que se dá os bastidores, a complexidade das relações, desses serviços. Porque nós, enquanto movimento espírita, assumimos o trabalho com assistência social e estamos fazendo. Alguns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade. Alguns com mais esclarecimento, outros com menos. Então, nós aqui, agora, nessa gestão da vice-presidência, tomamos como uma preocupação grande a questão de estar próximos do movimento espírita para informá-los, para mostrar como é que eles podem estar fazendo um trabalho mais qualificado e complementar a rede de serviço, procurando se adequar às orientações legais de assistência, à proximidade com os serviços que existem, porque a gente só vai poder cobrar que assistência, saúde, educação, habitação, etc., se qualifique se nós tivermos próximos, participando dos espaços, inclusive de controle social, que nós não participamos quase, somos muito ausentes. Somos poucos que estamos lá dentro. Né? Hoje nós tivemos a grata satisfação de ter dois espíritas aqui. Tanto a Vitória, né? É Vitória o nome dela? A Maria do Carmo, que é do Conselho da Criança e do Adolescente, quanto a Solange, que também é espírita, só que é da área da assistência social. Né? E precisamos, inclusive, até nos despertar para aproveitar esses nossos colegas, que são profissionais, que estão no movimento, para explorá-los mais, explorá-los no bom sentido, deles nos capacitar, de estar sempre socializando conosco, onde é que nós podemos estar mais próximos, conhecendo, compreendendo. Olha, ela acabou saindo, a Solange, e não deu para divulgar o dia que ocorrem as reuniões, o horário, para que a gente vá, pelo menos, lá como público ouvinte, né? Porque todo conselho, se vocês não sabem, tem todas umas regras para você participar como votante, né? Então, pelo menos como ouvinte, para saber qual é a pauta de discussão. Às vezes eles estão discutindo sobre um fundo municipal, um fundo estadual, que tem a ver com o trabalho de assistência à população em situação de rua. E a gente está lá metendo o pau em fulano, beltano e ciclano, mas não está sabendo como é que está correndo a circulação administrativa desses fundos. Por que determinado recurso não chegou para a compra de sabonete, para a compra de toalha, para a compra de mais marmitas? Por que não chegou? Mas a gente rapidamente esquece todo o nosso aprendizado espírita e também acaba reincidindo na crítica não fundamentada. Tá? Então, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer o cuidado que nós temos que ter quando a gente faz as nossas análises. Né? Vamos analisar criticamente. A crítica ela é algo importante nas nossas vidas, para o nosso crescimento, mas vamos conhecer, vamos procurar nos instrumentalizar para isso. Tá bom, gente? Meu nome é Andréia, também participo aqui do Senfiluz. Eu tenho uma pergunta bem técnica para ti, Rosane, assim, por causa desse nosso grupo e da nossa tentativa de fazer o nosso grupo virar, ter a participação na questão social da casa, né? Quando vocês deixaram de fazer abordagem, não deixaram, né? Além de fazer abordagem de rua, começaram com os trabalhos na casa, mas antes de começar esse trabalho do sábado à tarde, que vocês estavam abordando as pessoas na rua, criou aumentou a demanda dessas
dos moradores no centro espírita? Criou algum tipo de problema? Como é que vocês resolveram isso? Que a nossa casa tem bastante preocupação com isso, que a gente aborde, que essas pessoas venham procurar a gente e que a gente não dê conta disso. Eu queria saber como é que vocês lidaram com isso nesse meio tempo. Então, realmente, eles começam a aparecer aleatoriamente qualquer dia. Mas aí nós precisamos, então, quando nós temos até um companheiro que vai às ruas com a gente, que criou um cartãozinho, e quando eles vão abordar lá na rua, eles deixam esse cartãozinho. Se você quiser conversar com a gente, nos procurar, no cartãozinho diz o dia, a hora e as pessoas que eles devem ir. Isso é uma coisa. Outra, mesmo assim, alguns deles insistiam em ir outros dias da semana. O que é que nós fizemos? Fizemos um trabalho de capacitação com todo o pessoal de recepção e atendimento fraterno da casa. Eu e o Helder. Então, organizamos umas reuniões com eles e fomos mostrar o que é essa população, parará. Fomos ouvir também as queixas dos trabalhadores que trabalham na recepção e no atendimento fraterno. Qual é a maior dificuldade deles? Ou facilidade? Dúvidas, angústias. Fomos ouvi-los. E fomos orientá-los como é que eles deveriam agir. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão acolhê-los como acolheriam qualquer outra pessoa que não está sujo, que não está fedendo, que não está imundo. Vocês vão acolher com... Gente, onde é que está a caridade? A caridade, ela está nesta relação. Nesta relação. Então, vocês vão, olá, tudo bem? Assim mesmo a gente faz. Porque eu sou muito prática, eu até ensino a coisa. Eles ricos, oi, tudo bem? Como é que vai? Seja bem-vindo, o que você deseja, que eu possa lhe servir. Dependendo da situação, eles não sabem nem o orco canudo, porque às vezes eles estão sóbrios, às vezes eles estão alcoolizados. Então, se eles estão sóbrios, eles respondem para a gente da mesma forma, ficam até surpresos com a acolhida. Então, a gente vai dizer, o que você deseja? Ele vai dizer. Eu estou com fome, não sei o quê. Aí a gente faz assim, olha, tem um dia específico aqui nessa casa que é para um trabalho com vocês. Eu não sei se você já conhece, já ouviu falar. Aí explica qual é o dia. Sábado, tal hora, com fulano, beltrano. Mas você está com fome, né? Então, a gente orientou que eles deixassem prontos uns kitzinhos para uma alimentação emergencial. Que kit? Um todinho, um suquinho, um biscoito, alguma coisa que tivesse acessível. Então, a gente tem uma caixinha lá que é só para essa alimentação, o kit emergencial. Outra coisa, às vezes, ele sabe que o dia de doação de calçado, roupa, cobertores, porque a gente diz assim, olha, o nosso intento não é distribuição de coisas, porque essa distribuição vocês vão ter lá no Centro Pop, é lá. Mas nada impede que a gente vá atender uma situação emergencial. Então, e tem muitas pessoas que gostam de doar. Quantas vezes sim a gente pedir, quando eu estiver na porta lá da assistente, está cheio de sacola de roupa, de calçado, faz a limpa na casa, deixa lá para o centro espírita, algum destino ele vai dar. Então, a gente acaba tendo que organizar essas doações. Então, para uma emergência, nada impede que você vê o cara está todo molhado de chuva, completamente pingando, batendo o queixo. É desumano você ter um monte de sacola de roupa e não oferecer uma muda de roupa para ele. Então, você vai fazer isso, nada impede. Coisas mais complexas, você não sabe orientar, casa de tratamento, não sabe. Não, isso você então vai mandar. Explicar para ele que existe um Centro Pop. Aí a gente orientou todo o serviço de recepção e atendimento fraterno, quais os serviços que existiam de atendimento especializado. Então, durante a semana, você manda para lá. Se é documento, você manda ou para lá ou para a Câmara de Vereadores, no balcão de cidadania. Tudo isso ele já sabe. Se não quiser nada disso, quer conversar, manda lá com a gente no sábado. Então, o que aconteceu? Aos poucos, foi criando essa rotina e eles foram também quebrando essa resistência dos trabalhadores. E a população foi aprendendo, então, qual é o dia realmente certo deles. Mas tem acontecido o caso de alguns deles ter ido nas doutrinárias, gente, e tem se comportado muito bem. Chegam lá, assistem a doutrinária. Você vê como são as coisas. Eu já tive situação de um rapaz, quem não conhece a associação sabe, mas ela logo na entrada tem um batentezinho assim, que é um batente para subir, para fechar a janela, depois que você tem acesso ao salão. Então,
Então, este rapaz, o que aconteceu? Eu observei bem, porque nesse dia eu estava na doutrinária. Ele assistiu à doutrinária, né? Ele sentou nas últimas cadeiras, bem afastado assim de todo mundo. Quando acabou, que era a hora do passe, né? Que a gente sai, os médios todos para dar o passe, eu vi bem, ele saiu da última cadeira e sentou-se lá no batente. Mas ele disse assim, eu quero passe. Eu falei, tá bom. Aí eu disse, mas vamos para lá. Ele disse, não, eu estou muito sujo, estou fedido, eu prefiro ficar aqui. Para te ver. Né? Outros já sentem mesmo. Eles estão se sentindo bem, mas eu vou sentando, estou se sentindo em casa. Aí teve um que, nesse dia ele estava até um pouco alcoolizado, a gente viu, porque às vezes o alcoolismo faz a gente falar demais, às vezes ficar mais extrovertido. Só que o que aconteceu? Justamente, todo último sábado do mês, a gente faz uma doutrinária diferente. E a população que participa, o público já sabe, ela é aberta à discussão. E a gente traz temas variados, família, saúde, educação, violência, sei lá. E o público participa. Nesse dia, o que aconteceu? Estava aberto ao público, as pessoas participando. Ele se viu na condição e ele pediu a palavra e falou. Foi ótimo. O mais legal que eu gostei, que nesse dia, quem estava coordenando a doutrinária era um trabalhador que eu nem tinha proximidade com ele. Mas gostei de ver o posicionamento dele. Né? Ele agradeceu, ele soube cortar com jeitinho, porque já estava se estendendo muito, e o doutrinário tem hora para acabar, né? Eu agradeço, Sabora, muito legal que você está participando. Aí ele, tá bom, desculpa, eu acho que eu estou falando demais, estou bem sem. Ele mesmo falou, estou sendo meio inconveniente, mas muito obrigado por essa casa me receber, viu? Muito obrigada, fique em paz, fique em paz. Aí ele ficou quietinho lá, terminamos o nosso trabalho. Então, o que acontece? Com o dia a dia da convivência, eles estão aprendendo, se educando, reproduzindo novos hábitos que são processuais. Né? E é assim que a gente está mantendo a nossa relação. Certo? Meu nome é Augusto Mota, eu faço parte do Centro Espírita Paulo de Tarso, inclusive trazendo um abraço da nossa presidente, Dona Silvia, e também faço parte do grupo Amigos do Caminho. E eu só quero registrar que esse encontro realmente está sendo muito importante, esclarecendo assim algumas dúvidas que eu inclusive tinha, e que essa questão do atendimento ao irmão em estado de rua realmente é muito complexa, e o equilíbrio que a senhora colocou nessa colocação, apesar, né, cada peso tem uma medida correta. Nós não temos a pretensão de tirá-los da rua, essa é a verdade. Essa é uma função do Estado, não é nossa. É uma questão também de saúde pública muito séria, mas fundamentalmente, como diz no Evangelho, é lícito sim nós tentarmos minorar as provações e expiações dos nossos irmãos, independente se foram eles que as criaram. E, enfim, é um trabalho árduo, de abnegação, mas que, sem sombra de dúvida, fortalece a fé, e nós somos os maiores beneficiados. Essa é a realidade. Enquanto não chegar o terceiro milênio, o processo de crescimento moral vai fazer com que, como a senhora bem disse, e outros também falaram, é um processo lento, mas é natural, a natureza não dá saltos e as mudanças vão acontecer. Que cada um cumpra com o seu dever dentro das suas possibilidades. Eu acho que é isso que é o mais importante.